pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje ele vai ser sobre um assunto de certa maneira polêmico, mas que eu vou evitar ao máximo ser subjetiva, dar única e exclusivamente a minha opinião. E o tema é um tema bem longo e que eu vou ter que dividir em 4 vídeos. Mas não se preocupe, não vão ser 4 vídeos de 20, 30 minutos, porque senão vocês vão dormir. Assim, eu fiz esse vídeo pensando em algumas pessoas e eu fiz com o propósito de ajudar, um vídeo elucidativo. O tema é religião. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a religião no aspecto geral, e nos outros vídeos eu falarei das 3 principais religiões. Falarei do catolicismo, do protestantismo e do espiritismo. Eu tenho experiência e convivência com as 3. Eu fui criada na Igreja Católica pelos meus pais, minha família é espírita, e eu estudei numa escola evangélica. Meus pais me criaram na Igreja Católica com o propósito de que, quando eu crescesse, eu escolhesse o que era melhor para mim. E eu escolhi a igreja, no caso. Mas isso eu vou deixar para contar mais à frente. Assim, na pré-história, assim que o homem foi desenvolvendo suas faculdades intelectuais e descobrindo o ambiente ao seu redor e começando a usar os elementos da natureza a seu favor, com a descoberta do fogo, escrevendo e desenhando nas paredes, aqueles hieroglifos, ele escrevia as histórias que ele tinha com outras pessoas, o que ele fazia, as caças, aquelas gravuras que todo mundo já conhece. Mas quando o ser humano começou a perceber a natureza ao seu redor, começou a perceber fenômenos da natureza, ele começou a querer explicações. Assim, eu vou explicar. Imagina que você é um homem na pré-história, aquele cara uga, 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 uga. Aí ele tá andando, o tempo tá cinzento, nublado, e de repente cai um raio na frente dele. Assim, como o homem naquela época não tinha consciência de que um raio era uma descarga elétrica causada pelas nuvens, ele começou a reverenciar a natureza como... começou a reverenciar a natureza. Ele começou a buscar explicações. E essa explicação que foi dada é sobrenatural. Assim, as questões que sempre atormentaram o ser humano desde que ele está na Terra é: o porquê eu existo, como eu nasci, se eu morrer, para onde eu vou continuar existindo? Essa questão do existir para o ser humano é uma coisa que perturba, e que ele vai buscar razões para isso. Isso me faz lembrar de uma teoria do Jung. Não sei se é Jung ou Jung, da psicanálise, discípulo do Freud, que fala sobre o inconsciente coletivo, que o ser humano ele busca uma razão para o que ele desconhece ou para o que está fora do alcance dele. E ele vendo os raios caindo em dias de temporal, vendo a chuva, as plantas nascendo, as mulheres engravidando e parindo, para eles isso era uma coisa extraordinária. A mulher foi reverenciada nos primórdios da humanidade porque ela era capaz de dar vida, elas eram consideradas quase que deusas. E a palavra religião, ela vem do latim
da palavra religare, que significa religação com Deus. E conforme o ser humano foi evoluindo nas suas práticas, foi formando sociedades, tendo uma moeda própria, uma língua própria, foi construindo-se em sociedade, as explicações também foram evoluindo. Assim, tem várias civilizações da antiguidade. Por exemplo, a Grécia, os gregos acreditavam na origem do mundo com os deuses do Olimpo, que tinham nascido dos titãs, e os titãs tinham se originado do nada, do caos. E que a guerra entre os titãs, as desavenças entre os filhos dos titãs, os deuses, e os titãs originaram o planeta Terra e os sentimentos humanos. E depois várias outras civilizações, chegando até as religiões que a gente conhece, como no caso da Igreja Católica, que acredita que Deus criou todas as coisas, criou Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto proibido do paraíso. Aí, cometendo o pecado da desobediência, eles se afastaram de Deus. Por consequência, a humanidade se afastou de Deus na existência do céu, do purgatório, do inferno. E as demais religiões, as religiões africanas, o candomblé acredita nos orixás, que cada um deles estão ligados a um elemento da natureza, rege um elemento da natureza. E o espiritismo, no caso, acredita na imortalidade da alma, de que só o corpo morre, a alma vai para uma colônia espiritual onde estuda, evolui, aprende. E assim, esse vídeo é mais um vídeo sobre introdução mesmo, e eu resolvi fazê-lo porque muitas pessoas eu vejo ao meu redor, elas estão indecisas procurando uma religião, e eu fiz esse vídeo para ajudá-las. Porque assim, eu confesso que eu já passei por esse dilema também, apesar de ter sido criada na igreja. Porque assim, com o tempo você convivendo, você começa a questionar por que isso é assim, não pode ser de outra maneira. É uma questão bem complicada. E porque assim, tem pessoas que seguem uma religião por vários motivos. Tem a pessoa que tem uma religião, normalmente somos nós adolescentes, que porque meu pai e minha mãe me mandam ir pra igreja, eu vou. Ou pessoas que vão pra igreja numa tentativa de fugir delas mesmas, pra apoiar suas culpas, uma muleta, como dizia Freud. Eu discordo dele pelo fato de eu ser cristã, mas por outro lado eu concordo com ele. Ele falava que a religião era uma muleta onde as pessoas apoiavam suas culpas. Por isso ele condenava a religião. Enquanto Nietzsche era um filósofo que ele era pastor. Ele desistiu da teologia quando começou a estudar filosofia, se tornou ateu. Ele diz que a religião é o maior detentor do conhecimento e que as pessoas ficam restritas somente a ele, que a religião faz as pessoas se restringirem a só aquele conhecimento que é dado. Cara, eu discordo. Eu acredito que a religião, ela pode sim fazer as pessoas serem melhores, superarem obstáculos, superarem traumas, e que ela pode ajudar o ser humano a ser mais unido com as outras pessoas. Mas por outro lado, eles também estão certos. Tem pessoas que vão para as religiões ou que procuram uma igreja porque
só faz um monte de merda, ou fez merda uma vida inteira. Aí falou assim, eu vou pra igreja, eu vou rezar, porque senão Deus vai me castigar e eu vou pro inferno. Assim, gente, infelizmente muita gente tem esse pensamento de que Deus castiga. Cara, isso é um pensamento muito arcaico. Eu acho muito errado pais que falam assim, quando a criança faz alguma coisa errada: não faz isso porque senão Deus castiga. Cara, isso é a coisa mais errada que existe. Não deve ir lá pra uma criança pra não fazer porque Deus castiga, porque senão ela vai associar a religião como uma maneira de fugir da culpa que ela sente por fazer coisa errada. E já tem pessoas que não consideram a religião importante. Isso não é importante pra mim, não é a minha praia, que se foda. Assim, dessa vez eu prometi que eu não ia ser subjetiva, mas eu vou dar uma opinião minha. Eu considero a religião importante porque ela faz com que o ser humano se autoconheça quando usada de maneira benéfica. Ele começa a se autoconhecer, a refletir sobre os seus defeitos e fala assim: não, eu não tenho que melhorar somente porque eu vou ser cobrado, ou vou ser castigado, ou porque eu vou sofrer. Eu tenho que melhorar porque eu não posso continuar assim. Se eu continuar assim, eu vou acabar sofrendo. Mas eu não vou acabar sofrendo porque alguém vai me castigar. Eu vou acabar sofrendo porque eu escolhi isso. Porque vai ser uma consequência do que eu vou colher. Isso eu considero benéfico. E eu até falei um pouco sobre isso no vídeo Psiquiatria e Religião. Então, gente, essa primeira parte do vídeo foi apenas uma introdução. E por hoje é só. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que eu falarei sobre catolicismo.